loiros de olhos azuis, africanos da África do Sul. Ele calou. Aí virou para mim, para concluir ele: posso te contar uma piada de preto? Eu olhei para ele, aí eu: não. Aí ele: e de bicha? Eu disse para ele: hoje o senhor pediu licença para ser inconveniente e abusou, apesar de eu saber que você sempre foi assim, que você não vai mudar. Quando eu disse para ele que ele era negro, ele puxou a blusa da camisa para dizer: eu não, isso aqui é o sol, a minha cor aqui. Ele foi procurar um lugar no corpo dele onde não havia tomado sol. Não, para mostrar para mim que ele não era negro. O nariz desse tamanho, o cabelo pichalinho igual o nosso. Falei: vá procurar o que fazer, professor. Tu tá pensando que ser negro é só ter a cor da pele? No Brasil não, no Brasil é muito mais do que isso. Muitas outras possibilidades, até o auto-reconhecimento. Se você quer ser: professor, eu sou negra, quem sou eu para te dizer que você é negro? Você que tem que dizer. Se pertencer, se gostar, eu não vou dizer nada para ninguém. E esse desabrochado da gente, é como eu estava para concluir, a gente não precisa ser africano, né, para poder ter esse respeito e guardar essa herança como os quilombos guardam, muito mais do que qualquer outra organização no Brasil, além do candomblé. Nos candomblés ainda falamos uma língua chamada Yorubá, que não se fala mais em lugar nenhum do mundo. Daí, essa pertença não precisa ter nascido na África. A África, quando nasce dentro da gente, é quando a gente começa a se respeitar. Nossa história não é de senzala, é de algum reino que ficou para trás. De rainhas, de príncipes, de organizações extremamente prontas, hierarquizadas, com justiça e tudo, que a gente não pôde. Todos os portugueses nas férias vão para Portugal, os portugueses que habitam São Paulo, pegar a receita do bacalhau. Os italianos vão pegar a nova receita da pizza da nona. E nós vamos buscar a receita de nossas mães e avós, onde? Onde estão os nossos sobrenomes? Nos batizaram todos com nome de português e sobrenomes. Tiraram tudo para chegar aqui e desumanizar. Agora, o mais bonito é isso aqui que chama resistência. Não adiantou corrente, nem chibata, nem chicote, nem viver pouco. Porque nós somos mesmo que nem pardal. Reproduzimos muito, bastante, família grande, numerosa, extensiva. Estamos aqui. Isso é que nós precisamos ter a certeza, essa consciência que está aqui, que sempre que todos os anos aconteçam, que vocês continuem o ano inteiro pensando, refletindo, questionando. Muito obrigada. Para mim, como eu disse, mais do que uma honra, cumprimentar a mesa, extensiva a todos nós, a professora que veio também contribuir conosco de Salvador, dizer da emoção que está aqui, porque isso é minha vida. Quem me conhece sabe, eu visto, ando, falo, minha casa, meu filho, meus namorados, é tudo essa coisa assim parecida com esse negócio gostoso que a gente sabe fazer. Muito obrigada, viu, gente? Bom dia. Obrigado, professora. Dando continuidade, queria saudar a presença da vereadora reeleita Maria Ziza, Florisvaldo, diretor da Rádio Liberdade FM, professor Zé Pereira, presente aqui também, Jair Rocha, professor da rede estadual, também presente aqui, Adenilton Santana, Adailton Santana, nosso vulgo Will, presente também, professora Thelma Carbezina, professora Rosa Maria, professora Kátia Rocha, também presente aqui. Agradecer também a presença de Ademir Silva, gerente do IBGE também aqui presente. Dilson Silva, professor, repórter da Rádio Liberdade. Perdão, a caligrafia de Gilson Batista é horrível. Professor Daniel e o professor Nivaldo também presente aqui, meu gente de valor. Foi correto, né? Pronto, então dando continuidade aqui, eu gostaria de passar a palavra para a professora Meire. Professora Meire Lúcia Alves dos Reis, mestre em História Social, discutindo aí a distância entre a carta de reconhecimento. Professora Zeide da comunidade aqui, bem lembrado, Miguel. E
coisa que eu queria falar para todas e para todos, que é muito obrigada pelo convite. Nesse pouco tempo que eu estou com vocês é fundamental, porque eu termino aprendendo muito. E isso me emociona bastante. Eu vou tentar falar o básico para poder a gente discutir ainda alguma coisa, certo? E aí eu queria dar uma lembrança. A distância entre a Carta de Reconhecimento e os direitos paralelos, que nós temos direito, e a distância também entre uma outra carta. Todo mundo lembra, 1888, nós tivemos a abolição, certo? E assim como a Carta de Reconhecimento, ela não traz todos os nossos direitos embutidos dentro dessa noção de carta. Também após 1888, em que toda a população ex-escrava se transforma em cidadão e cidadã no Brasil, também não tem uma série de direitos. Então, nós não tínhamos acesso à escola. Então, só para lembrar, no início do século 1910, os jornais de Salvador, o jornal Diário da Bahia, o Diário de Notícia, anuncia, por exemplo, que tem uma mãe que vai para o jornal reclamar porque a sua filha, ela foi matricular a filha dela na escola hoje, Antônio Vieira, que fica no Garcia, em Salvador, e eles não queriam matricular e não matricularam, e ela vai e reclama, né? O único detalhe que depois de algumas notícias eu vou descobrir é que a menina é negra, e no Antônio Vieira não vai estudar meninas negras e meninos negros, isso após a abolição. E assim, no final do século XIX e início do século XX, não houve políticas públicas de inclusão da população negra. Pelo contrário, você tem uma maior possibilidade de entrada, ainda no início do século XX, das populações pobres, mas da Europa, então da Suíça, da Itália, de Portugal, com o discurso que essas pessoas podiam trabalhar melhor na terra do Brasil. Então você tem uma política pública do Estado brasileiro para incluir essa população. O que isso significa dizer? Foi dado terra, certo? Foi dado privilégio para o trabalho em determinadas regiões, na região sul do Brasil e na região sul da Bahia. Então, na região sul da Bahia, você também teve acesso à terra a esses indivíduos. Então, isso só para dizer o seguinte, tanto em 88 quanto agora, o Estado brasileiro, ele faz uma opção preferencial. Ele fez no passado, e a sua opção preferencial não foi pela maior parte da população, certo? Foi por uma pequena parcela dessa população que estava crescendo, mas era aquela que estava vindo de fora. E o discurso que nós temos no final do XIX, início do século XX, era assim: olha, a população descendente de escravos, descendente das populações indígenas, são biologicamente inferiores, elas são imbecis. Essa palavra eu encontro nos documentos do final do XIX, início do século XX. Elas não aprendem, portanto, não adianta investir dinheiro com educação, porque essas pessoas não vão aprender, portanto é jogar dinheiro fora. Trazendo para a atualidade, no início do ano, a CEPIR tinha 1 bilhão e 900 milhões, 2012, 1 bilhão e 900 milhões de recursos para promoção da igualdade racial. E aí, a titulação de quilombolas, saúde, educação para áreas quilombolas da região do campo, quanto dos chamados quilombos urbanos. Até agora, agora nós estamos em novembro, né? Até o mês de outubro, apenas 128 milhões foram investidos. Quais foram as desculpas encontradas para a gente perceber como de 1888 a 2012 tem uma série de situações que mudaram? Uma básica é essa: nós estamos aqui discutindo as coisas do nosso povo. Isso é uma mudança significativa. Em 1910, Isabela não estaria aqui falando de mulher negra, sob hipótese nenhuma. Então,
temos sim muita coisa que nós conquistamos, muita, então eu não tenho dúvida. Só que o Estado brasileiro ainda consegue guardar uma série desses resquícios que nós vamos chamar de racismo institucional, racismo que está impregnado nas instâncias governamentais, que é acobertado por uma série de burocracias, uma série de papéis que diz assim, olha, para você conseguir o recurso, tem que encontrar alguém que assine isso, tem que encontrar um documento que precisa de reconhecimento, precisa encontrar uma outra coisa, tem que ter testemunhas A, testemunha B, testemunha C. Aí o prazo é 25 de outubro. Você chegou no dia 23 de outubro, não conseguiu todos os documentos. O que significa? Você não consegue fazer o projeto e você não consegue ter o recurso. Então é disso que eu estou falando, de racismo institucional. Dentro do Estado existe uma forma que é a ideia de que todo mundo tem direitos iguais, mas todos nós conseguimos acessar ao Estado, o direito do Estado, de forma diferente, e alguns não conseguem acessar. Ó, Dona Julinda está chegando. Ele disse que é fundamental. Cadê Dona Julinda? Está saltando do carro. Então, quando ela chegar aqui, vocês estão ligados que a gente para. Fundadora da comunidade. Algum estudo sobre a história aqui do quilombo? Documento mesmo. Escrito ainda não? Vou pegar o mesmo dos outros, né? Agora tem uma professora que estava aqui ontem, comentou o quê? Ele falou 94. Rosa Maria. 94 anos? E ela é professora aqui da área, ela conhece muito, talvez ela 91 anos. A Dona Julinda está chegando com 91 anos. só se for ela, lá de Fortaleza. Minha avó, que faleceu há pouco tempo, faleceu com 86 anos, ela dizia o seguinte, olha, a partir do papel eu tenho 86 anos, certo? Uhum. Mas ela, como tantas outras idosas e os mais idosos, foram registrados depois para poder ter alguns direitos. Então, alguns com 10 anos, com 7 anos, com 6 anos. Então, ela dizia assim, depois do papel, eu tenho 80, ela dizia na época, ela era viva, 85 anos. Então, eu fico sempre imaginando, quando alguém me diz assim, eu tenho 94, 93, eu penso assim como minha avó, isso deve ser depois do papel. Isso significa dizer mais tempo. Já tem 90 aí? 3 anos? Ela foi, já tá bem. Já tá pela idade muito forte. Dessa região, né? Meu Deus, eu tô morrendo. Muito quente. Muito calor. E o mestrado terminou? Vou fazer a pré-banca agora em dezembro e a banca em março. Maravilha. Tá acabando já. Tu conseguiu uma vaga no mestrado ainda, filha? Aquela conclusão lá do começo do ano? Tô morrendo. Aí, bom Jesus. É bom. E o filhote? Eu tô casada. Eu não. Nem quero. Não tem filho ainda não, Kátia? Katinha. Cachorro lá. Uma salva de palmas para a dona Julinda,
aqui, Dona Gilda.